cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de Deus estar conosco. Deus não abandonar nós, porque Ele é Deus. Ele nunca muda. Ele continua sendo Deus. Deus do milagre, Deus que faz prodígio e maravilha. O tema da campanha é em Salmo 71, né? É a súplica, né? Clamor de Davi, né? Ao Senhor. E o Senhor, Ele está para nos abençoar a nossa vida. Eu queria que os irmãos ficassem de pé e abrissem pelo menos 2 horas de relógio, não ficar de pé glorificando a Deus, né? Aleluia. Porque Deus é Deus, Ele não muda. Ele não pede nada para nós, a não ser abrir a boca e adorar Ele com toda sinceridade. Sei que nós estamos cansados, mas eu costumo falar, às vezes nós saímos daqui, amanhã nós estamos cedinho trabalhando, e trabalhando para o homem. E aqui nós temos para trabalhar para Jesus, dar o melhor de nós para Jesus. O melhor de nós é cultuar Ele em espírito e verdade, com toda sinceridade. Abre lá em Êxodo, capítulo 17. Aleluia. A jornada pelo deserto de si e a falta de água. Amém? Encontraram? Glória a Deus. Mas esse amém encontrou mesmo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E vai falar assim a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 17. E depois toda a congregação e todos os filhos de Israel partiu do deserto de si pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Recife. E não havia ali água para o povo beber. Então aconteceu o povo Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contentais comigo? Por que tentais o Senhor? Tenho, pois ali o povo sede de água. O povo murmurava contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e os nossos filhos e os nossos gados? Pode se sentar, glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Meus queridos irmãos, todos conhecem essa palavra que Moisés, quando Deus chama Moisés, ele se sente incapaz do chamado dele de fazer aquilo que o Senhor ordenou a ele. E Deus, se você voltar mais um pouco para trás, Moisés ele vivia num palácio com egípcio, cresceu dentro daquele palácio com as pessoas ali. Mas Deus, quando tem uma chamada na minha vida e na tua vida, Ele vai armar uma ocasião, um caso. Ele vai matar um egípcio porque estava brigando com um hebreu, né? Assim fala, né? E ali ele vai fugir. Não, é Deus projetando um processo na vida dele. Porque ele vai embora. E ele vai chegar até Mídia, em Jetro é sacerdote. Ele não vai para outro lugar. Deus sempre vai mandar você na direção certa, num povo certo. E ali Jetro era sacerdote, e Moisés vai fazer o quê? Apacentar ovelhas. Ele estava lá dentro, ali, às vezes, ele andava vendo o povo lutar ali no Egito, vendo as batalhas, treinando, mas Deus não tinha aquilo para a vida dele. Deus mandou ele para Mídia ali, Jetro sacerdote. E ali, meus queridos irmãos, Moisés começa a apacentar ovelhas. Meus queridos irmãos, Jesus fala para Pedro, né? Pedro nega Jesus 3 vezes, né, irmão? Nega, né? Mas o mais impressionante
Jesus fala com Pedro 3 vezes: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Aí Pedro: tu sabes, Senhor, só tu sabes de todas as coisas. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Você vê que privilégio a repreensão, e Deus vai colocar aí na posição: apacenta minhas ovelhas. E assim Moisés foi direcionado para apacentar a ovelha. E quando nós está trabalhando para o Senhor, e quando nós está fazendo algo para o Senhor ele vai manifestar a presença dele sobrenatural. Ele vai se apresentar a Moisés na sarça. Ali Moisés vai perceber que aquele fogo não parava de ser consumido. Aquela chama era diferente. Era o próprio Deus querendo falar com Moisés: Moisés, tira as sandálias do seu pé, que onde você pisa é terra santa. Ali o Senhor vem falando para Moisés, e Moisés sentindo sem capacidade para fazer aquilo que Deus ordenava a ele. Assim é na nossa vida, meus queridos irmãos. Eu costumo falar, às vezes você olha para você e fala: olha, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Vou na Bíblia para você. Neemias era copeiro, não tinha cargo. Neemias, quando o povo veio, os irmãos dele veio diante dele, e ele perguntou: como está o povo meu em Jerusalém? Ele fala: está em grande ruína, os muros estão caídos, as portas estão fendidas. Mas ali, meus queridos, que me chama a atenção é aquele homem confessar, falar: o Senhor, meus pais pecaram e eu também pequei diante de ti. Ele começa a ter sinceridade no coração dele. Ele começa a chorar. Ele começa a se posicionar naquilo que Deus quer na vida dele. Ele começa a orar. Ele começa a sacrificar. Ele começa a jejuar. E quando acontece isso, ele vai perante o rei. Ele se apresenta ao rei. Quando nós se apresentamos em causa, às vezes você está com a causa na justiça, às vezes você está querendo uma cura, às vezes você quer desapegar de algo que te prende. Mas quando Deus, você começa a fazer algo que agrada os olhos do Senhor, ali quando ele chega perante o rei Neemias, o rei olha para ele e fala: você está triste, mas eu sei que não é de doença, porque tristeza antigamente, quando um homem era doente, ele era abandonado, não é verdade? Era uma punição. Mas o rei fala: você não está doente, mas tristeza de coração. Ele fala: Senhor, como que eu posso estar bem? Como que eu posso servir você, se alegrar com você, sendo que meu povo está padecendo lá, necessitando da minha palavra, necessitando dos muros ser restaurados, necessitando das portas ser colocadas de volta. E você acha que é fácil? Não. Ele fala assim: ó, Deus prepara tudo, manda carta para nós passar. Deus deu tudo o que ele sentiu no coração a fazer. Às vezes nós fazemos a obra do Senhor com amor, às vezes nós pensamos que não está dando nada. E voltando no tema que Deus colocou no meu coração, Moisés se sentiu incapaz de fazer aquilo que Deus, mas Deus vai se apresentar para Moisés dessa forma. Vai colocar, Moisés fala: olha, quando você chegar lá, você fala: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Olha como que Deus se coloca. Às vezes nós passamos por uma situação, por uma dificuldade, nós queremos colocar nós na frente, mas Deus fala: olha, minha filha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou a vida, eu curo, eu liberto, eu transformo. Deus não fala para pegar esse poste aí, colocar nas suas costas e você andar, não. Fala para você abrir a sua boca e confiar nele de todo o coração. Mas que me chama a atenção no texto que eu cheguei lendo, o povo, Deus colocou no deserto. Às vezes nós estamos no deserto e está murmurando. Aí eu vou para trás, volta para trás um pouquinho. Deus, ele vai tirar o povo dele com mão forte. Deus, ele é Deus quando ele cumpre, quando ele fala, ele cumpre. Deus não é o homem, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus
e não cumpriria aquilo que Ele tem na minha vida e na tua vida? Ele é Deus e continua sendo Deus. E ali o povo viu com os olhos dele a maravilha que Deus fez naquele Egito. Faraó prendia o povo e Deus ia lá usando o profeta dele para falar. Ele retia e endurecia o coração do Faraó. Mas quando Deus ele tira o povo dele da escravidão, porque quando o povo estava escravo, meu irmão, sabe o que ele fala? Moisés vai libertar o povo? Não. Moisés, sou seu libertador? Não. Ele fala: Moisés, ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor dele, porque ele clamou a mim. E quando nós clamamos a Deus, ele responde. Você pode ter certeza. E quando Deus tira esse povo, coloca no deserto, começa a murmuração, porque o coração não estava liberto. Porque quando você está com Deus, a porta não muda, ela continua sendo estreita. É estreita, você não leva o que você quer levar, porque você leva o que Jesus colocar no coração, aquilo que Deus quer. Porque o povo começa a murmurar, porque faltou água. Mas só que a água estava de frente a eles. Deus fala: eu não vou contigo, mas vou a minha presença, vou colocar um anjo para ir na frente sua. Era coluna de fogo de noite e coluna de nuvem de dia. Então eles queriam a água da terra, ó Marião, e sendo que a água estava na frente deles, o próprio Deus. Meu Deus, né? O próprio Deus. Eles murmuraram, falando: por que trouxemos até aqui para nos matá-la de sede? Se Deus fala: eu sou a água viva. Ele chega em João capítulo 4 para aquela mulher, fala o quê? Se tu saber com quem você fala, né, você não pediria água, né? Eu sou. Ele estava falando que ele é a água viva. E que mais chama a atenção é que aquela mulher fala para ele assim: olha, um judeu não pode falar com um samaritano, porque você pede água para beber, você não tem nem cântaro para pegar. Mas ela está ouvindo, ela está prestando atenção naquilo que é a palavra do Senhor. É só essa palavra que liberta. É só ela, não tem outra. E aquela mulher começa a escutar, começa a prestar atenção naquele que é o caminho. E Jesus começa a revelar: olha, chama seu marido que tem 4, esse que você está com ele não é seu. E ela olha, ela está tão prestando atenção que ela olha: eis que vejo que tu é profeta. Ela está se alimentando, ela está reconhecendo que ele é profeta e ele está revelando. E quando ela revela, ela volta à cidade e fala: olha, tem um homem lá no poço, né? Aquele contou tudo o que tem acontecido na minha vida. Ela anunciou aquilo que Deus colocou no coração dela. Ela se encheu daquilo que Deus queria que ela se enchesse, que ela era vazia. Ela estava sem nada dentro dela. Mas ela foi preenchida, que ela falou: olha, um é o Messias, um é o Cristo, um é o Senhor que vinha. Então ela anunciou. Quem viu falar de Jonas? Jonas fugiu da presença do Senhor, desobedecendo. Deus fala para você ir ali, falar da palavra do Senhor. A irmã falou assim aqui, ó: tem gente que não gosta de palavra dura. Tem gente que fala assim: Deus vai te dar a chave de casa. Não vai não, irmão. A Bíblia fala: se você buscar primeiro o reino de Deus, demais coisas será acrescentada na tua vida. Aí Deus vai te dar. Primeiro é o reino. Eu não vou falar aqui que Deus vai dar, não. Primeiro você busca ao Senhor. Meu Deus! Aí depois as coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Aí vai. E aqui, meus queridos irmãos, Jonas ele vai fugir do trajeto dele. Mas Deus queria salvar aquela cidade. Ele quer salvar aquilo que você tanto ora por ele. Às vezes, meus queridos irmãos, não tem força mais. É que nesse povo que eu estou falando, andava com Jesus, via Jesus fazer milagre, via Deus fazer prodígio, mas o povo é tão coração duro que não ouvia mais a voz do Senhor. Porque a Bíblia fala
Não fique triste se alguém desviou, porque a Bíblia fala, ó, muitos serão amantes de si mesmo, dos seus próprios desejos. Fazerão aquilo que é da tua vontade, não da vontade de Deus. Então é bíblico. É bíblico. Isso aí que eu costumo falar, né? Eu costumo falar de, ó, não vai dar comida mais não. A comida vai ser só essa, ó. Fica uma semana sem dar. Aí nós vamos ver se vai encher a casa. Eu tenho... Como que chega na igreja Formosa? Chega um paralítico. Tinha quem levava ele. Tinha quem colocava ele ali. Buscava e ganhava lucro. Mas quando chega dois homens de Deus, ele chega e fala assim, olha para mim. Ele olhou e pensou que ele ia dar algo para ele. Mas só que algo da terra. E quem é de Deus dá o que é do céu. Aleluia. Ele fala, olha para mim, não tenho o que é da terra, mas tenho o que é do céu. Você levanta e anda. O que eu tenho é a presença de Deus. É aquilo que você tem que você transmite para aquilo do seu próximo. Balaão, o rei chamou ele, mas Deus viu a intenção do coração dele. Deus deixou ele ir, por causa viu a intenção. E ele vai no caminho com tão intenção no coração dele, por causa do ouro, que Deus apresenta para a mula dele. Que a mula está vendo o Senhor e o anjo, e Balaão não está vendo, está cego. Está focado naquilo que Deus não quer. Está focado naquilo que desagrada a Deus. E a mula fala o quê? Tanto tempo eu te carrego, você está me batendo. Era ela desviando para lá e para cá, para ele não ser morto. Até nisso Deus livra, né? Usa até o próprio animal, né? Para que nós não viemos padecer, né? É Deus. É Deus que faz essas coisas. Aleluia. É Deus que Ele cura, que Ele liberta. A Bíblia é bem específica. Por que ele chega na cidade de Jesus chega na cidade de Naim? Ele teve íntima compaixão. Ele viu o choro daquela mãe. E quando Jesus entra no ambiente, ele traz vida. Às vezes, nós estamos todos nós mortos espiritual. Não jejua mais, não faz sacrifício mais, não busca o Senhor como buscava antes. Lembra da onde te caiu? A Bíblia fala. Para que você se levanta e venha cair de volta. Então, Deus, Ele é Deus. Quando ele muda o ambiente, Ele muda, porque quando você chega no lugar, a pessoa tem para olhar você com o semblante e o Espírito Santo de Deus. Moisés, quando ele desce do monte, irmão, estavam fazendo um bezerro lá. Moisés está 40 dias no monte? 40 dias? O povo falou, ele morreu lá no monte. É que nem o Dinho atrasa, né? Dinho não chegou ainda, né? Mas ele está chegando. Né? Ele está chegando. Glória a Deus. Então, Moisés está buscando a presença do Senhor. Irmão, Moisés intercedia para o povo. Deus queria matar aquele povo. Moisés tinha tanta autoridade no nome de Jesus. Ele não tinha autoridade, mas no nome de Jesus, que ele falou assim, risca o nome da vida, o meu nome, se você matar esse povo. Ó, tem para ter muita intimidade com o Senhor para pedir isso, né? Tem para ter muita intimidade para chegar e falar com Deus dessa forma. Aí ele fala mais, Deus, o que o egípcio vai falar que você trouxe nós até aqui para nos matá-lo? Ó, o que ele está falando com Deus e a intimidade que ele tem com Deus, né? E Deus se arrepende. Mas só que ele apresenta a Moisés, Deus é amor, mas fogo consumidor, engana. Chama quem é dos nossos, e quem não for, Deus consumiu e matou, né? No terceiro arraial, né? Então, Deus, ele é bem específico. Ele é santo, ele é verdade. Aleluia. A mentira não prevalece, irmão. Não prevalece. É melhor você ser verdadeiro do que ser mentiroso, porque a mentira não vai longe. E o povo mentindo para Arão, para ele fazer um bezerro, um Deus. Olha, irmão, eles pedem
querendo um Deus para ele adorar, sendo que ele viu o próprio Deus tirar eles da terra do Egito. Moisés, Deus fala, ó, seu povo pecou, já fala povo de Moisés. Vai lá, desce lá que... Sabe quem que estava no pé do monte? Quem que estava, igreja? Quem? Alguém sabe quem que estava? Josué, no pé do monte. E ali, ele pergunta, mas está tendo festa lá? Não, aqui esse barulho é estranho, esse barulho é diferente, o povo está hidrolatando. Você vê como que Deus é. E por que que ele vai colocar Josué para ter um cargo e uma responsabilidade? Irmão, para pegar uma responsabilidade de um homem que falava face a face com Deus, é muito grande, não é? É muito grande. Josué ia pegar uma responsabilidade, vendo que o povo era bruto, era coração duro, mas Deus fala para Josué, confortando Josué, eu estarei contigo. Levanta e tenha bom ânimo. Mas quando Deus usa essa expressão, ó Josué, eu estarei contigo, mas não olha para a direita e nem para a esquerda, irmão. Se eu olhar para você e para você, eu vou entristecer. Mas se eu olhar para Cristo, eu vou continuar. Isso que ele queria dizer para Josué. Josué, foca na minha presença. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Pedro, que andou sobre as águas para Jesus até ele. Senhor, me faça ir até você. Por que ele afundou? Ele olhou para a dificuldade. Ele olhou para aquilo que... Ele não focou no Senhor. Não focou naquilo que estava na frente dele, que era o Senhor Jesus. E hoje, Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer transformar. Deus, Ele quer fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Glória a Deus. Passarão o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. É Deus, maravilha. Por quê? Que Ele une nós num propósito. Une nós. Por quê? Porque Ele quer falar todos os dias conosco. Nós somos falho e pecador. Mas a presença do Senhor, Isaías 53, quem deu crédito à minha palavra? Quem deu crédito? Quem deu crédito? Homem que levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. Não falou uma chicoteada. E tem muita gente que fala que Jesus já morreu e levou meu pecado. Desse jeito. Desse jeito. Jesus, ele foi morto em cruz. Por mim e por você. Já pensou apanhar? Em Atos fala que Paulo apanhou que nem cachorro. Apanhou de falar evangélico. Tem vezes falamos um com o outro, nós queremos até falar, um fala mais com aquele irmão, não, nós temos para descansar daquele irmão, nós temos para deixar ele lá. Então você não tem o amor de Jesus não, você pode converter, isso não é amor não. Não é amor. Jesus, ele vai atrás daqueles, dos inimigos dele. E para encerrar, irmão, encerrar que o Deus colocou no meu coração. Deus, Ele está entrando com libertação em uma pessoa aqui. Glória a Deus. Repreendendo todo o mal. Porque Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele tem visto uma pessoa clamando Ele e falando: Senhor, me dá uma resposta. E Deus te deu através da palavra. Dessa palavra. A irmã que está perto da irmã Simone, né, Simone? Deus tem uma grande obra na tua vida, né? E já usou muito profeta para falar com você. Deus tem uma misericórdia tão grande na tua vida, que através do Senhor Ele quer
trazer a tua casa para a presença do Senhor. Você já viu quanto tua filha canta? E quando você vê ela cantando, você chora? Sente a presença de Deus, né? O Senhor está dando livramento para você essa noite. Livramento. Livramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Douglas, Deus quer te usar, né, irmão Douglas? Na palavra. Deus tem visto o seu esforço, a sua sinceridade diante dele. Continua assim. Aquele que trabalha para o Senhor jamais será desamparado. Aleluia. Irmão Gil, né, Gil? Você mesmo que olhou para mim. Deus quer te usar, varão. Mas como que Ele vai te usar se você tem vergonha? Aquele que envergonha diante de mim. Jesus maravilhoso, pega ele. Bem na frente. Sabe, eu passava a minha oportunidade para todo mundo. Um dia eu falei para mim, eu não vou passar minha oportunidade para ninguém, porque Deus quer, se chamou eu, Ele quer falar através de mim com a pessoa. Aleluia. Então quantas vezes Deus tem chamado você e você tem corrido dele? Deus conhece a sinceridade do seu coração. Deus sabe como você ora. Mas essa palavra, quando Ele chamar você aqui, Ele quer te usar através dessa palavra. Não retenha, irmão. Não retenha o que Deus te chamou para fazer. Quer falar da palavra dele. Vergonha você tem para quê? Às vezes fala assim, eu tenho vergonha, mas não tenho vergonha de andar nesse carro e ir para lá assim, ó. Só de falar Jesus, só de você falar assim, Jesus te ama, igreja. Você já falou que Jesus te ama. Se você chegar aqui na frente, a paz do Senhor, irmão, você já pregou, porque Jesus fala que a paz de seja. Aleluia. Essa paz é o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Ô, glória. Vamos virar a vigília, bora até 3 horas da manhã. Aleluia, glória a Deus, né? Também, né? Tem uma pessoa na live, esses ouvintes da palavra do Senhor. Deus, Ele tem um projeto muito grande na vida de cada um que está assistindo a essa pregação, bem do começo do culto. E o Senhor entra com providência, com a pessoa desentupindo aveia, amai, chorama, ramai, ramai. Porque você fala, não aguento mais, mas o Senhor hoje entra na tua casa. Ele quebra todas as comportas, todas as correntes. Aquele que você tem tanto orado por ele, fala, Senhor, não tem mais jeito, mas para Jesus tem. Para esse Deus que você está assistindo tem. E Ele vai entrar com providência. E se você espera algo da parte do Senhor, você vai testificar a grandeza do Deus que você serve. E a palavra que você escuta, que Ele vai fazer uma grande obra na tua vida hoje. Amém? Eu queria que a igreja se levantasse, ficasse de pé, em nome de Jesus. Até aqui, irmão, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, né? Deus está aqui, né? Pregando essa palavra, né? Vamos orar, né? Todos. Senhor meu Deus, querido Pai, Senhor, aqui nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor meu Deus também, Senhor, eu oro por vizinho da esquerda, da direita, da retaguarda, que vocês também ouviram a palavra do Senhor, ouvindo essa voz do Espírito Santo do Senhor, que Deus possa tocar o teu coração, para que você venha escutar, ser transformado através da palavra. Senhor meu Deus, também apresento, Senhor, a cada um que está aqui, aquele que não veio, aquele que nos assiste, aqueles que nos escutam, Senhor, através desse aparelho. Que o Senhor venha fazer, Senhor, a tua vontade prevalece na nossa vida, em nome de Jesus. Eu vou passar para o pastor Cláudio.